Olá, estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco hoje é o professor Alexandre Duarte, de Matemática. Tudo Seja bem, muito bem-vindo, professor, tudo bem? Professor, conta pra gente o que você preparou para essa aula de hoje. Então, a gente preparou o seguinte, Cláudia, a gente preparou dúvidas do PET, vamos resolver vários exercícios do PET referentes aos temas de geometria métrica e de posição, ou seja, basicamente sólidos geométricos. Ótimo, geometria é uma matéria que a gente precisa de mais. Nossa, tem um livro de geometria lá em casa que a primeira frase dele é assim, geometria, 9 letras que assustam, mas não assustam não. Vamos lá, então. Vamos lá, você pode, Cláudia, por favor, ler para a gente? Eu vou apresentar primeiro, né? A primeira parte do acolhimento, eu sou o Alexandre Duarte e nós vamos começar resolvendo a questão do PET 4 semana 1 que está na sua página 18. Vamos lá, então. Calcule a área total de um prisma reto cuja base é um triângulo retângulo de lados medindo 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros e cuja altura mede 8 centímetros. Obrigado. Então, como eu sempre digo, o que você deve fazer? Você deve desenhar sempre para você conseguir visualizar o que está acontecendo. Falou prisma reto, o que é um prisma reto? Basicamente é um prisma que está em pé. E o prisma que está deitadinho, né, é um prisma que oblíquo. Então vamos desenhar um prisma reto de base triangular. Está aqui, ó. A base é um triângulo, ok? E ele é reto, ou seja, o ângulo entre a aresta aqui, ó, lateral, e o plano aqui da base é um ângulo de 90 graus. Bom, e o que mais foi dado no problema? Este triângulo da base, que está destacado aí na cor azul, ele é um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5. Então, lembre disso sempre, né? O triângulo de lados 3, 4 e 5 e os proporcionais a ele, como por exemplo 30, 40, 50, são sempre triângulos retângulos, ok? Vale o teorema de Pitágoras, por exemplo. Bom, então vamos começar calculando a área da base. Eu destaquei aqui na parte direita da figura somente uma das bases. Aqui, ó, então nós temos um triângulo retângulo com hipotenusa 5, um cateto 4 e outro cateto igual a 3. Qual que é a área de um retângulo, gente? A área do retângulo é base vezes altura sobre 2. Então, nós precisamos de um ângulo de 90 graus. Mas você vai se lembrar que, se o triângulo é um triângulo retângulo, automaticamente você pode pegar um cateto como base e o outro como altura. Por quê? Porque se o triângulo é retângulo, o ângulo entre os catetos é de 90 graus. Então, o que a gente fez aqui? Ó? A área da base vai ser ó, base vezes altura, ou seja, cateto vezes cateto sobre 2. Ficou como? Ficou 4 vezes 3 sobre 2. Bom, 4 vezes 3 dá 12 sobre 2, a área da base 6 centímetros quadrados. Lembrando também que quando fala base, está se referindo tanto a figura aqui de baixo como a figura ali de cima, ok? Nós temos duas bases no prisma. Bom, só que pediu a área total, então temos que continuar. Observe aqui na figura, por favor. Nós temos esta face aqui da frente do prisma. Né? Todas as 3 faces deste prisma são o quê? São retângulos. No caso desta face da frente, que eu destaquei aqui na cor laranja, nós temos aqui, ó, visualiza que esta aresta aqui de cima, de medida 4, é a mesma lá de baixo, de medida 4. Então, nós temos um retângulo cuja base mede 4 e cuja altura mede 8, ok? Bom, qual que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, fazendo a conta, base 4 vezes altura 8, esta área que eu chamei de área 1 é 4 vezes 8, 32 centímetros quadrados. Vamos passar agora para outra face do prisma, agora a face que está lá atrás, ó, do lado esquerdo, que também é um retângulo, né? Só que agora, essa aresta aqui de cima, ó, que mede 3, também nós vamos ter a mesma medida lá embaixo. E a altura de cada um desses retângulos, gente, é sempre a mesma, tá? Que é a altura do próprio prisma.
Então, repare que a altura permanece 8. O que mudou é que nesta face lá do fundo à esquerda, que está colorida aqui na cor verde, a base agora é 3. Mas, novamente, é um retângulo. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Eu chamei de área 2, vai ficar 3 vezes 8, 24 centímetros quadrados. Viram como que é importante fazer um desenho para você visualizar o que está acontecendo? Fica simples, nós estamos calculando áreas de triângulos e de retângulos. E, finalmente, vai faltar a outra face, que também está lá atrás, que está aqui do lado direito e atrás. Ó. Novamente, esta aresta 5 aqui é a mesma aresta da base da face lá. Ó. A altura permanece 8, então nós temos mais um retângulo, que eu colori aqui na cor roxa. Base 5, altura 8. Qual que é a área que eu chamei aqui de área 3? Base vezes altura, área do retângulo. 5 vezes 8, 40 centímetros quadrados. Bom, então agora vamos juntar a informação. Qual que é a área lateral total? Área 1 mais área 2 mais área 3. Área 1 tinha dado 32, área 2 é 24 e a área 3 é 40. Juntando tudo, 96 centímetros quadrados. Faça passo a passo. E a área total? Gente, não decore esta fórmula, tá? Está na cara, assim, que a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque na hora que você desenhou, você percebeu que o prisma tem 2 bases, uma embaixo e outra em cima. Então, você não precisa ficar decorando esta fórmula. É a lógica. É toda a área que está do lado do prisma mais 2 vezes a área da base. A área lateral acabamos de calcular deu 96, mais 2 vezes a área da base que nós calculamos no início era 6. 2 vezes 6, então, deu 12. Área total, 96 mais 12, 108 centímetros quadrados. Ok? Então, faça passo a passo. Não foi perguntado no problema, mas eu vou aproveitar para recordar qual que é o volume do prisma. Área da base vezes altura. Então, neste exemplo seria 6 vezes 8, 48. Agora, lembra que área é centímetro quadrado. Se fosse perguntado o volume para você, 48 o quê? Centímetros cúbicos, porque é volume. Vamos passar para mais um, Cláudio? Vamos lá. 4, semana 1, página 18, por favor. Exercício 2. Um paralelepípedo retângulo, cuja altura mede 8 centímetros, tem por base um quadrado de área medindo 36 centímetros quadrados. Qual é a medida de sua diagonal? Obrigado. Então, novamente, não se assuste. Na hora que falar paralelepípedo reto retângulo, você vai lembrar do quê? Uma caixinha de sapatos. E você vai desenhar exatamente uma caixinha de sapatos. Vou mostrar o desenho aqui para vocês. Está aqui a nossa caixinha de sapatos. Foi falado que a altura do paralelepípedo é 8, mas só foi dada a área da base. Só que olha lá no enunciado, por favor. A base é um quadrado. Gente, se o quadrado tem 36 centímetros quadrados, como que você acha o lado dele? É só você lembrar que a área da base é lado vezes lado. É a área do quadrado, lado vezes lado. Você pode se lembrar também que o quadrado é um caso particular do retângulo, né? Que é base vezes altura. Só que no caso a base e a altura têm o mesmo valor. Aí na conta, quanto deu então a área da base? Lado ao quadrado. Ou seja, 36 é o lado ao quadrado. Gente, qual o número e qual o quadrado dá 36? Seguindo a conta, lado ao quadrado é 36, o lado é positivo, o lado é raiz de 36, ou seja, o lado é 6 centímetros. Nem precisava ter escrito tanto, né? Você imagina aí um quadrado de área 36, só pode ser 6 vezes 6, porque os lados são iguais. Bom, então agora sim, nós temos o lado aqui 6, o outro lado da base 6 e a altura 8. E vamos recordar o que é a diagonal do paralelepípedo reto retângulo. Na sua caixinha de sapatos, é o segmento de reta que sai de um vértice e vai até o vértice oposto, tridimensionalmente aqui, ó, passando no centro lá da sua caixinha de sapatos. Talvez você se lembre da nossa aula do PET que a caixinha de sapatos tem 4 diagonais, né? Porque para cada um desses vértices aqui de cima
é possível atravessar a caixinha pelo centro e chegar no vértice oposto. Eu só desenhei uma, né? Elas têm a mesma medida. E qual que era a fórmula mesmo? Raiz de A2 mais B2 mais C2. Não é difícil de lembrar se você lembrar do Teorema de Pitágoras, né? Mas aqui tem um C ao quadrado a mais. Bom, substituindo os valores, o A é 6, o B também vale 6 centímetros e o C vale 8 centímetros. Então ficou raiz de 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado de novo, porque o B é igual a A, mais 8 ao quadrado. Gente, 6 ao quadrado, 36, mais 6 ao quadrado de novo, 36 de novo, mais 8 ao quadrado, 64. Vai ficar mais fácil se você somar o 36 com 64 primeiro, que dá 100. 36 mais 100, 136. Se você fatorar o 136, você pode simplificar essa resposta para 2 raiz de 34 centímetros, que dá aproximadamente, coloquei aqui só para você saber, 11,66 centímetros, só para você ter uma ideia. Mas eu vou comentar, porque você vai me perguntar, Alex, como você sabe que raiz de 136 dá 2 raiz de 34? Desse jeito aqui, ó, fatora 36, o 136. Por 2, 68. Por 2, 34. Por 2, 17. E, finalmente, por 17, dá 1. Quer dizer que este 136 que está preso dentro da raiz é raiz de, vamos lá aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 17. Então, ficou raiz de 136 igual. Vou juntar o 2 com 2 na forma de 2 ao quadrado. E vou juntar o 2 vezes 17 na forma de 34. Por quê? Porque você pode se lembrar que o 2 ao quadrado ele escapa da raiz, né? Você corta a raiz com o quadrado do 2. Então, esse 2 escapou da raiz. E o 34 ficou preso lá dentro da raiz. Então, para você simplificar um radical, você pode fazer o quê? Fatorar o número que está lá dentro. Ok? Muito bem. Mais um problema? Vamos lá. Esse exercício veio do Enem 2014. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Está aí a figura, ó. B minúsculo é a largura do fundo, B maiúsculo é a largura do topo, C é o comprimento do silo e H é a altura do silo. Continuando, por favor. Vamos lá. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. E a pergunta? Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Ok, obrigado, Cláudia. Gente, primeira coisa, é muita informação, então ó, fica calmo, né? Parte do que está sendo avaliado em você no Enem é exatamente a habilidade de selecionar as informações relevantes. Então, vamos lá. Primeira coisa, por que isso aqui é um prisma? Porque a gente aprendeu que no prisma, a base, né, aqui embaixo é igual à base lá em cima. Mas então, para enxergar isso aqui como um prisma, você pode virar. Você pode pegar esse sólido e colocar em pé. Para você observar que nós temos um trapézio aqui na base, ó, igual ao trapézio lá de cima. Então, na verdade, isso aqui é um prisma deitado, ok? E se você observar quem são as bases do prisma, é exatamente um trapézio, cujo lado maior vale B maiúsculo, né? Cuja base do trapézio maior vale B maiúsculo, a base menor do trapézio vale B minúsculo e cuja altura vale H. Então, a pessoa que fez a questão, ela foi bacana, porque ela já colocou a nomenclatura usual do trapézio, cuja área é base maior mais base menor, tudo entre parênteses, vezes altura, sobre 2. Ok?
Então, vamos lá. Então, nós já temos que a altura é 2 metros, a base maior é 6 metros e o comprimento é 20 metros do silo. Não sabemos a base menor. Só que foi dita a seguinte frase enigmática: para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Nossa, calma, então peraí. A largura do topo é B maiúsculo, a largura do fundo é B minúsculo. Então quer dizer que o Bzão é o B minúsculo mais alguma coisa. Mas quanto? Meio metro para cada metro da altura, então é 0,5 vezes H. Né? Cada unidade aqui na altura contribui com meio metro nessa expressão aqui. Bom, então no caso, a base maior é 6, a altura é 2. Jogando os valores, 6 igual a 0,5 vezes 2 mais B. Lembra de fazer o produto primeiro, gente. Ó. Meio vezes 2 dá 1. Passa para lá, quanto vale o B minúsculo? 5 metros. Eu acho que essa frase ficou complicada. Bom, agora estamos em condição de calcular a área da base do prisma. Base maior mais base menor, tudo vezes a altura sobre 2. Jogando os valores, Bzão mais Bzinho ficou 6 mais 5, vezes H, que é 2, tudo dividido por 2. Gente, olha só, você pode cortar esse 2 que está no numerador com 2 que está no denominador. Vai ficar só 6 mais 5, que é 11. Consequentemente, agora o volume total do prisma, área da base vezes altura, 11 vezes 20, 220 metros cúbicos. Você pensa que acabou? Não, não acabou. Porque a informação é, após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então, ainda temos que fazer uma regra de 3 aqui. Ó. 2 metros cúbicos correspondem a 1 tonelada. Os 220 metros cúbicos que nós achamos correspondem a X. Multiplicando o cruzado, ficou 2x igual a 220. Passa o 2 dividindo, x igual a 220 sobre 2, x igual a 110 metros cúbicos, que corresponde à alternativa A. Cláudia, comentário. Tá? Mesmo que o aluno saiba fazer essa questão no Enem, ele poderia deixar por último, porque é uma questão demorada. Demorada. Né? Você tem que fazer, calcular a área, calcular a base, né? Depois ainda achar o volume e depois fazer uma regra de 3. Então, façam primeiro aquelas que são mais rápidas, né? Isso. E, finalmente, outra questão do Enem 2014. Por favor. Vamos lá. Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Está aqui a figura e a pergunta é? O maior valor possível para X em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é... Obrigado. Gente, essa questão era uma pegadinha sensacional, porque não tinha conta para fazer, muita. Tudo que você tinha que perceber é que na hora que você dobrasse isso aqui para fazer a caixa, estes 24 centímetros que também estão aqui embaixo, ó, iam se refletir aqui, ó, tá vendo? Que na hora que você montar a caixa, esse aqui é um lado da caixa, esse aqui é o outro, ou seja, aqui também é 24 e aqui também é 24. E na hora que você dobrasse essas abas para formar a caixa, aqui também tem que ser 24. Né? Então, aqui, ó, 24, 24, 24, 24. O que você ia fazer, então? 24 mais 24, 48. Para 90, faltam 42. E aí você já tem duas dimensões da caixa, o 24 e o 42, que somados com o x que está faltando, tem que ser menor ou igual a 115. Resolvendo isso aqui, você ia achar o x menor ou igual a 49 centímetros. Então, a grande pegadinha dessa questão não era tanto fazer a conta, era encontrar as informações para você montar a equação corretamente. Depois que você enxergou as medidas lá, a questão ficava até simples. Ok? Exatamente. Gente, muito obrigado por sua presença e espero ter tirado aí algumas dúvidas do PET dessa parte de volume, de sólidos, de área lateral, de área total. Obrigado, Cláudia.